isso aí nós começamos. Não, você vai levar a sério mesmo? Você fez muita falta, porque na verdade a gente queria entender melhor o pensamento grego, né? Porque... O pensamento. É 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, até onde nos foi dado saber, Está falando disso. Não obstante, devera nossos estudos, nossos prolegômenos sobre Coríntios. Ela desliga, a gente chora. Então, nós estávamos comentando que ele está escrevendo esta carta, considerando toda a cultura que estava por trás da... Chegamos aqui a Coríntios 2, onde ele vai, em Atos 17, é a narrativa da estada dele lá em Corinto, onde ali ele está indignado primeiro com a quantidade de deuses, né, com o politeísmo ali, e aí os epicureus e os estoicos, né, que ele discute com eles. Eu sei, os epicureus eles eram hedonistas, né? Eles tinham o hedonismo era o cerne do pensamento deles, o prazer, a satisfação. E os estoicos eram o contrário, eles tinham a primazia pela razão, né? Aquilo que era, ou melhor, o bem era a virtude e o mal era a irracionalidade. Logo, eles primavam pela razão. Esse era o pensamento deles. E Paulo veio falar de uma sabedoria que não vinha desse mundo, né? Que não era uma sabedoria que eles não entendiam. Começar lendo Atos e depois ir para Coríntios, só para a gente... aliás, não é 17, é Atos 18. Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. E ali ele encontrou um judeu chamado Áquilo, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Mais para frente, na verdade, a discussão com os epicureus, né, com os estoicos, foi em Atenas, foi antes, no capítulo 17 mesmo, né, em que a história é conhecida. Ele encontra um monte de deuses, né, ele se refere a isso, um monte. O verso Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus, da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus só fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrar, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele.
Porque, na verdade, esse ao Deus desconhecido eu coloquei como dedicatória na minha dissertação. Né? Então, para mim, esse Deus desconhecido é muito importante a gente arrolar um pouco aqui, ou enrolar. Né? Paulo está diante de uma série de deuses gregos, Apolo, Zeus, cada um com a sua figura antropomórfica, quer dizer, a figura humana, e ele está ali, e os caras estão adorando cada um aquelas divindades, né? E tem um lugar que só está o lugar que deveria estar uma estátua em cima, um ícone, um ídolo, e não tem nada. E ele aponta para aquele lugar e ele fala, eu falo desse cara, né? Eu não sei como está no grego aqui, mas me parece que a gente poderia não simplesmente entender como Deus desconhecido, como Deus que não se dá o conhecimento, que é levemente diferente, mas eu acho que encaixa pela palavra que ele usa aqui embaixo. E ganha uma conotação muito diferente, porque como ele está falando com a filosofia grega, ele está falando com os lógicos, ele está falando com a tradição de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que são os estoicos, né? Eu acredito, no sentido de que são os caras que pela razão descobrem as coisas, podem perguntar sobre as coisas e a partir dali. O conhecimento é isso. O que é o conhecimento para o grego? O conhecimento é você poder perguntar para alguma coisa o que ela é e obter respostas sobre aquilo que ela é. Né? É o que eles chamam da essência da coisa. Então, cientificamente, assim? Em todos os sentidos. Toda a ciência nessa época não existia. O que existia era a filosofia. A filosofia se abriu na ciência a partir da modernidade, e mais do que a modernidade, a ciência tem 100 e poucos anos. Né? Aí que da filosofia começou a ter a engenharia, teve a medicina. Se você pegar quem são os patriarcas, os pais da medicina, você vai ver que é um filósofo grego. Da política, outro filósofo. Sempre é um grego. Por quê? Porque são filósofos que pensaram o aspecto médico. O Aristóteles, por exemplo, é um cara que pensou as bases da física e as bases da biologia. Ele que começou a fazer as primeiras análises anatômicas dos peixes, das aves. É Aristóteles, é um filósofo. Para eles era tudo filosofia. O que significa filosofia? Amor ao conhecimento, amor à sabedoria. Filo é amor e Sofia é sabedoria. Então é amor à sabedoria e filosofia. Esses são os históricos. Uma reflexão. Na época não tinha. Que nós, há 200 anos, começamos a ter as diferenças das coisas. Para eles era tudo uma coisa. Existia a filosofia. Existiam níveis de filosofia. Filosofia ligada à teologia, filosofia ligada à matemática, filosofia ligada à física e a filosofia ligada à ética. Né? Mas era filosofia. Então, desculpa, não, te cortei, mas nesse pensamento grego, como que era Deus para Platão, Sócrates? Então, eles tinham um conceito de Deus. Eles tinham as divindades, né? Existia aquele panteão onde Zeus era o Deus maior, mas ele por si era criatura de um outro Deus, né? Que esse Deus criou 3 grandes deuses. O Deus dos mares, como chama? O Poseidon. O Deus do submundo, que é, como chama o inferno? É Hades. E o Deus que eles tinham mais relações era Zeus. Zeus era casado com Hera, e aí ele tinha as suas amantes, ele dava as escapulidas, tal, tinha um monte de filho, aí tem toda a mitologia. Mas eram esses 3 irmãos que mandavam cada um na sua grande região. O Zeus na terra e no céu, o Hades no inferno. Na verdade não é um inferno conforme o nosso conceito, é o submundo dos mortos. Né? E tinha Poseidon, que era dos mares. Né? Então tem aquele desenho da Pequena Sereia. Se vocês verem, lá tem o tal do Poseidon, que manda, ou Poseidon, sei lá, que manda nos mares.
E eram vários deuses, Júpiter, Apolo, Dionísio e as deusas, e Hermes, por isso que vem a palavra hermenêutica, é o deus dos mistérios. Cada deus desse, ele representa um lado da divindade, um lado do conhecimento. Então, hoje, os filósofos modernos, identificam o surgimento do conhecimento a partir da análise de um deus. Por exemplo, Apolo está muito ligado com a ordem estabelecida, com a coisa correta. Se vocês pegarem aquele filme Troia, você vê que os troianos, eles respeitam Apolo. Então é o deus da ordem, da organização, das coisas certas, né? Dionísio era o deus da bebida, da farra, da orgia. Não era bem orgia, mas era um deus mais assim, solto, né? Mais libertino. Então era um panteão. E eles então, cada um escolhia o seu deus, dentro daquilo que precisava fazer, e Paulo é colocado naquela situação e ele fala, bom, que Deus que eu não posso, todos esses deuses são deuses menores. Por quê? Porque esses deuses se dão ao conhecimento. Ou seja, eu posso dizer como eles são, como eles se representam, como eles se apresentam, o que eles fazem, o que não fazem. São deuses criados porque eles também surgiram de uma divindade maior. Então Paulo entra no lugar e fala, olha, esse Deus aqui, que imagina um espaço vazio, é o Deus que eu falo, que é o Deus que não se dá ao conhecimento. Porque ele está acima do conhecimento, está acima da lógica, está acima da razão. Lógica e razão é quase a mesma coisa. Ele está acima disso, portanto ele não é conhecível, ele não é apreendido por linhas. Eu não posso dizer, Deus é isso, Deus é aquilo, né? Eu estou dando uma forçada aqui, mas esse é o entendimento que eu tenho. Então, para mim, é muito importante a gente entender isso, porque depois entrando em Coríntios, que a gente vai ler, aí não esse é Romanos, mas ele vai falar de um Deus também que não é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Quer dizer, não é um Deus que... Isso é seguro por isso. Aí, eu estou fazendo esse preâmbulo para a gente abrir isso daí. Ele não está falando do Deus desconhecido como, olha, é um Deus que ninguém conhece. Não, é um Deus que não se dá ao conhecimento. É um Deus que você não pode perguntar para ele quem ele é. Porque se ele não se revela, você não o conhece. Enquanto os outros deuses, eu posso, por minha conta, olhar para esse Deus, porque ali é a estátua de Zeus, né? Não vamos esquecer, tá? Tem uma estátua de Zeus, de Apolo, de Eros, de Dionísio, de Hermes, eu posso chegar lá e falar quem é esse Deus, como ele age, eu tenho uma relação com ele. Agora, um Deus que não ocupa espaço, eu não posso olhar para ele. O olhar é muito importante na filosofia grega, não o olhar físico, o olhar do filósofo, do que pergunta. Descritivo. Hã? Descritivo. Ele é o olhar arguidor e depois descritivo. Ele primeiro argui o que é e depois ele responde o que é. Esse olhar não se dá quando você não tem a imagem, o ícone, né? É isso que ele está ali apontando naquele momento que vale a pena a gente entender. Quem é o Deus? Então hoje, se é um Deus que não se dá ao conhecimento, o que me resta diante de Deus? Né? Então talvez uma pergunta que a gente, no texto de Coríntios, possa buscar. Que relação eu tenho com Deus que eu não posso falar nada sobre Ele? Porque Ele não se dá ao conhecimento. Como que é a minha relação com Ele? Né? Como que eu posso estabelecer, vamos dizer, um encontro com esse Deus? Foi mais ou menos o que o Klaus falou, não foi? Uma pergunta dele, como que é, como que se descreve esse Deus, ou como não foi isso, mais ou menos que ele falou. Ele queria em outras palavras, ele perguntou, né? Como é que é esse Deus que você crê, né? Queria uma descrição, como é que é esse. Só uma mudança de conduta, está dentro dessa tua linha. O que é importante entender, Paulo ele renega o judaísmo enquanto uma religião que pode completar,
processo da fé, né? Ele fala que ele não quer mais aquilo, mas ele não renega o judaísmo em alguns aspectos. Um dos aspectos é essa questão do nome, né? Então, que aquela vez na casa do João a gente estava começando a falar isso. O nome de Deus no Velho, o nome na Bíblia do Velho Testamento representa a pessoa. Então, quando você fala, por exemplo, Daniel, o nome desse profeta tipifica quase que a missão desse cara, né? Porque El é Deus, é o Shaddai e tal, e Daniel é justiça, se não me engano. Então, Daniel está levantando na terra vamos dizer, uma palavra profética cujo Deus é justiça. Por quê? Porque nós estamos falando de um povo que está no cativeiro, que está preso, que está exilado na Babilônia e que está aguardando a justiça de Deus, ou seja, o retorno do povo a Israel. Então, tem um profeta que se levanta, chamado Daniel. O nome tem essa relação com a missão do indivíduo, com o projeto dele. Quando a gente olha os deuses, Zeus, Hermes, por exemplo, é o deus do mistério. Então, se você quer conhecer alguma coisa, você busca Hermes. E eles, com os seus ângelos, seus missionários, seus mensageiros, você tem a hermenêutica, né? O descortinamento do conhecimento. Quando você vai para o nome de Deus no Velho Testamento, ele é quase um não nome. Porque nós chamamos de Deus, mas o judeu não dá nome para Deus. Não é Deus, assim. É o tal do Yahvé, ou Javé, ou Jeová, que é uma transliteração. Uma transliteração não, uma forçação de barra. Porque é um nome que não se pronuncia. Ele é impronunciável, ele é infalável, porque a conjugação de símbolos e letras que tem ali, ele não se dá à leitura. Então, quando também Paulo está falando ao Deus desconhecido, ele está chamando a toda a tradição judaica de falar, esse Deus não tem nem nome, ele não tem imagem e também não tem nome. E como é que o judeu fala de Deus? Como é que ele fala, eu acredito em Deus, por exemplo? Primeiro que não existe a palavra acredita. Não, sei lá. Ele fala Senhor, ele fala Senhor, ele tem alguns nomes, né? Tem Elohim, que é deuses, mas quando o nome próprio, eu posso falar Deus como um nome genérico, né? Mas quando eu vou falar sobre aquela pessoa ou aquele que eu obedeço, no caso do judeu, ele não tem fé, ele tem obediência, quando eu falo daquele que eu obedeço, eu não falo nada. Eu não posso falar. Não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso para eles é muito sério. Eles não podem dizer o nome de Deus. Então, eles usam a palavra Senhor, eles usam a palavra Elohim, que é deuses. Eu posso falar, é o Shaddai, que não é bem Deus, é o, né? Eu sou, né? O eu sou de Moisés e tal. Mas quando eu vou falar o nome desse que eu obedeço, eu não tenho nome. E não posso pronunciar, porque isso é proibido. Né? Mas nessa proibição já leva a esse negócio de um Deus que você não apreende. Porque quando eu falo o Hamilton, né, eu estou conversando com o Sérgio, quando eu falo, o Hamilton está assim, assim, tem toda uma história, eu estou explicando você. Agora, quando eu falo de Deus, eu não estou explicando. Então, aqui Paulo está chamando Jeová é um nome, então, que eles usam como... Nós aqui, porque toda vez que tem Jeová no português, na verdade YHWH, ou outra é conjunto de figura, que não é nada. Não tem som. É uma escrita sem som, sem nome, é um nome não nome, porque ele não representa nada. É como se eu colocasse... Não tem como expressar, né? Não expressa. A tua amiga da faculdade chamava LG. LG. Mais ou menos assim, são letras que não são pronunciáveis de forma alguma. Né? Então aqui Paulo está chamando essa figura para eles e colocando essa figura em meio a um contexto grego, né? De um lugar de deuses. Todos eles têm nomes e figuras. O meu não tem nem nome nem figura. É o Deus não conhecível. Ele não é desconhecido. Porque tem gente que ele se deu ao conhecimento, né? Mas ele não é conhecível. A relação, ao contrário, é que se quebra. Ele se dá ao conhecimento, mas eu não me dou a conhecer, eu não tenho canais de conhecimento, não tenho caminhos que eu possa levar e falar, ele é assim assado, a não ser aquele que ele mesmo se presta
a se fazer conhecido, entendeu? Então eu acho que essa frase aqui, ela aponta exatamente, ela deveria estar dizendo ao contrário, é o Deus aconhecível, ou agnóstico, agnose, sei lá, alguma coisa que diz que ele não, você sozinho não pode olhar no cara. Desculpe, senhor. E ele começa, então, Coríntios 2, dizendo assim: eu mesmo, irmãos, quando estive com vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Então, quando ele fala dessa sabedoria, ele está falando da razão. Eu não fui com palavras, eu não tinha como expressar Deus com a razão, é isso, né? Mas eu não tinha como, eu não usei da sabedoria, dessa sabedoria grega, eu entendo aqui, né? Para falar para vocês desse mistério de Deus. Na verdade, no versículo 2, eu decidi falar para vocês de Jesus, esse crucificado. E ele também declara que ele chegou a eles com muita humildade, que ele fala que ele foi com fraqueza, temor e com muito tremor, né, para dizer essas coisas a ele, que a mensagem que ele foi pregar não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam na demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E essa questão do Espírito, como é que era? Você tem alguma noção disso? Quando ele fala que não é palavra, mas poder de Deus, esse poder que ele fala é o poder de persuasão do Espírito. Eu diria que mais do que poder de persuasão, no meu entendimento. Eu acho que aqui tem uma mudança profunda que está acontecendo do olhar sobre a fé. Ele fala o seguinte: a fé que eu vou falar para vocês não é uma fé baseada, se não me engano, essa palavra sabedoria aqui deve ser logos. E aí complica. Não é uma fé... Não é Sofia, é logos. É logos. Se é logos, se sabedoria for logos, né? A fé que eu estou falando de vocês não está baseada em linguagem e não está baseada em logos, que logos é quase linguagem, né? Logos é palavra, né? É verbo, é palavra. Mas está baseado no espírito e no poder. Primeiro, o que significa linguagem? Vamos lá, ao Deus desconhecido. Se eu estou diante de um Deus conhecível, eu conheço Deus a partir do quê? De uma descrição da linguagem. Eu digo, Deus é isso, isso, isso. Deus é, ou Deus não é. Eu estou descrevendo a partir de uma série de estruturas da minha linguagem, né, aquilo que eu estou falando sobre Deus. E a sabedoria, logos, que também é razão. Então, a linguagem e a razão. A palavra logos, se for a palavra logos aqui, ela tanto diz sobre sabedoria, como de palavra, como de razão. Para o grego, a coisa é mais ou menos parecida, né? É a mesma palavra, tem que ver o uso. Ele está falando, não é pela descrição da minha linguagem, não são pelas frases que eu monto, e não é pela razão, não é pelo meu pensamento que eu estou fazendo isso. É por um outro viés. Portanto, um viés que não é da linguagem e não é da razão. É da fé no poder de Deus. O que ele está fazendo é mudar, no meu ponto de vista, completamente a estrutura da minha relação com o divino, com o sagrado. E cria um grande vazio nisso. Tanto ele usa aqui, pelo menos na minha tradução, né, ele fala, no versículo 2, porque decidi nada saber entre vós. Então, vamos pensar de novo no aerópago, um Deus que é, eu não quero usar essa palavra, mas é um Deus que é como nada. E aí ele está falando, eu não estou falando de um Deus que tem estátua e nem de um Deus que eu posso falar o que é.
mas um Deus que a única coisa que eu posso fazer é crer. A minha relação com Deus é uma relação dele se dar a conhecer e eu, por ele também, dar a crer. A minha relação, o poder de Deus é o poder que está na fé, e não na linguagem, e não na razão. Então, ele, na verdade, é uma leitura não grega da relação com Deus. Ele está atacando não, mas ele está contrapondo a uma figura grega, não somente a figura grega, como a figura judaica também. Porque o judeu também está ligado ao conhecimento, né, ao conhecimento de Deus. Tanto que tem muita figura antropomórfica, o Deus que as suas mãos se estendem, Deus que se inclina, Deus que tem ouvido para ouvir, Deus que vê. Se você ler o Velho Testamento, é um Deus com ouvido, com olho, com mão, com perna. Aí você vem no Novo Testamento, Paulo fala, esquece tudo isso. Não somente Paulo, todo mundo fala, esquece tudo isso. Esse é um Deus que você só tem fé. E não tenho nada a dizer sobre ele. Não tem um tratado teológico no Novo Testamento que descreva o que é Deus. Ele só diz, creia. Pô, mas creia no quê? Creia. Né? Então o texto a partir de agora, ele cria um grande problema para a nossa razão. Porque se você for ler esse texto à luz da razão, você se perde. Porque é um Deus que não tem razão. Ele está fora da razão. Agora, se você é um Deus, portanto, você tem que confiar na ação do Espírito e no poder desse Espírito, sim, para te convencer. Você está à mercê de Deus. Você se torna pequeno, portanto fraco, portanto temeroso, portanto com tremor, porque você não tem nenhum recurso interno que possa viabilizar uma relação com Deus. É Deus que tem que se apresentar e falar, creia. Entendeu? Então não tem descrição possível de Deus. Agora, além dessa impossibilidade do conhecimento de Deus, a única possibilidade está nessa figura que ele apresenta aqui, que é Cristo Jesus. Se a gente entender quem é Cristo Jesus na história, a gente vai ver o poder. Aí vem a segunda face do poder de Deus. Chama de poder Cristo mesmo. Jesus. Como que Deus, aquilo que não sei o que ele é, né? Vamos falar Deus ele se torna humano. Como que o todo se torna finito? Vocês já pensaram nisso? Não só isso, mas é crucificado, né? Crucificado. É o que a gente discutiu quando a gente discutiu o capítulo 1, que é da loucura mesmo. A figura de Jesus, tanto para o judeu como para o... E aí não acontece nada disso. O rei nem se torna rei, né? Ele morre antes de qualquer possibilidade. Então, tanto para um como para o outro, Jesus, numa discussão, era uma coisa, uma aberração, uma coisa fora da razão. Né? Completamente fora da razão. Então, tanto para o judeu que Deus é infinito, Deus é o todo, e ele em Jesus se torna um pedaço, né? Como para o grego, que o grego ele primeiro não é monoteísta, ele é politeísta. Segundo, que os deuses estão acima dos homens e não descem do Olimpo, antes ao contrário, eles castigam o homem, eles são poderes perversos, né? Amigos e perversos ao mesmo tempo, eles são dualistas, né? Em si. Enquanto ela pinta um cara que é Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo? Jesus é homem e Cristo é a própria presença do divino no humano, porque Cristo não é o sobrenome, a gente sabe disso. Cristo significa Messias, Messias significa ungido. Ungido é a presença do Espírito naquela pessoa. Então, Jesus, o homem que é ungido de Deus, é o Cristo, né? É a mesma coisa. Isso já é um escândalo. Ele está falando, isso você não obtém linguagem, não tem explicação disso. Você não tem teologia, não tem metafísica, não tem filosofia que explique que Deus se tornou pequeno o suficiente para se tornar homem e virou um cara chamado Jesus, ou ungido, ou Cristo. Por isso que ele fala de mistério de Deus, né? Ele fala no versículo 1 que ele
veio proclamar o mistério de Deus. E no 7 ele fala, nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Estava, né? Que estava, não mais. Não está mais. Por que não está mais? Porque o mistério se revela em Cristo. Então já não existe mais mistério, porque o único mistério que existia, qual era? Como Deus pode virar Emanuel, como Deus pode ser Deus conosco, como que Deus pode encarnar, como que Deus pode virar homem, que é a promessa de todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento, do Messias, eles aguardavam o Messias. Aí de repente o Messias acontece. Esse mistério, ele continua mistério em termos de linguagem, em termos de logos, de sabedoria, mas ele deixa ser mistério em termos históricos, porque aconteceu. Então ele fala do mistério que todos aguardavam. Qual era? Que Deus se fizesse como gente. Agora o mistério continua, porque ele embora virando gente, ele escapa a linguagem, ele escapa a possibilidade humana de aprender e explicar. E portanto ele vira o poder do Espírito, ou seja, fé e graça. Ele escapa totalmente do logocentrismo e ele se torna fé e graça. Você crê e ponto. Porque o mistério foi revelado. Mas ao mesmo tempo que ele se revela, ele se oculta de novo. Porque ele se revela enquanto experiência, mas ele se oculta enquanto capacidade de explicação. Aí é o poder de Deus. Porque não pode dar a entender que, aqui quando ele fala que não é na sabedoria, mas no poder de Deus, no sentido de milagres, de coisas sobrenaturais, de poder mesmo, poder de fazer acontecer as coisas. É assim que alguns queridos irmãos entendem, né? Que eu não venho com o evangelho de sabedoria, de persuasão, mas venho com poder. E o poder é fazer o cara ressuscitar, é fazer o leproso ficar curado, a irmãzinha arranjar o marido, o outro conseguir um emprego e ficar próspero e tal, né? Só que, se você for ler o Velho Testamento, todas essas coisas têm abundância lá. Você vai ver Samuel faz isso, você vai ver Eliseu faz isso, Elias faz isso, e toda aquela renca faz, né? Josué fez um monte, Moisés fez um monte. O que diferencia todos esses caras que já então eram também poder de Deus para Jesus, que é o poder de Deus? O fato é que Jesus é a encarnação do divino. E esse é o poder de Deus, Deus fazendo gente. Porque o resto qualquer um faz. Cristão ou não cristão. Isso, né? Que o mistério continua com a descida do Espírito, né? Sim, agora a possibilidade de que eu me torne filho também. E de alguma forma, entre aspas, porque aí como Deus veio... Deus se torna carne em cada um que crê, e foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos que creem no seu nome. Então eu me torno também como que alguém que tenha a possibilidade de experimentar em minha vida essa experiência da reencarnação de Deus em mim, com toda a minha limitação humana e minha pequenez. Agora, o curar ou não curar, isso daí se torna secundário diante desse grande mistério, que é o Emanuel, o Deus conosco. Os outros não eram deuses conosco, né? Deus se torna pesado. Agora, também outra coisa é a seguinte, quando eu ouço Deus conosco, eu entendo o Espírito Santo, mas do jeito que você está falando, parece que é o Deus conosco no sentido de Jesus estar conosco ou ter estado fisicamente. Esse é o grande mistério. Então, mas não é isso também de Deus estar conosco em cada um? Sim, mas é isso que eu estou falando. Ó, em Mateus 1 diz o seguinte, quando o anjo está falando com a Maria, e aí aquele papo todo, vai daqui, vai dali, ela dará à luz um filho, ele fará o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados, tal, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor e por meio do profeta. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado por Emanuel, quer dizer, Deus conosco.
O grande mistério inicial, Jesus é minha leitura, inaugurador desse mistério. Ou seja, quando Deus está conosco, Ele é o Emanuel. Conosco fisicamente, Deus andando entre nós. Deus estava ali, né? Deus estava ali, Ele sentou, Ele comeu com os caras, Ele conversou, deu risada, aconteceu toda aquela coisa, né? Mas esse conosco também é hoje, né? Então, aí, a partir desse grande mistério que aconteceu, agora, é aquilo que eu falo, eu também tenho a possibilidade, no século XXI, experimentar a filiação. Então, Pelo Espírito Santo. pelo Espírito. Então, esse é o grande poder. O poder não é o milagre no sentido massificado que está acontecendo, de curar, de prosperar. Isso daí é secundário. Porque o grande mistério revelado e o grande poder de Deus é Ele habitar em mim. Habitar em você, habitar em cada um de nós, conjuntamente. Aí daí para frente ele só vai falar do Espírito de Deus, né? Da ação do Espírito de Deus. Não sei se vale a pena comentar o 7, né? Que ele fala que esse plano de Deus ele já era antes da fundação do mundo, né? Quando foi estabelecido na eternidade, né? Não foi uma coisa que aconteceu, o advento do Messias de Jesus não é uma coisa que aconteceu acidentalmente na história, mas já tinha sido pré-ordenado por Deus na meta-história, antes da história. Um detalhe aqui, no versículo 8, vale a pena a gente entender o seguinte: a sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Veja que ele não está sendo bonzinho nem com os romanos, nem com os judeus, né? E não judeu, povo judeu, está falando da elite religiosa de um tempo, porque se esses caras tivessem entendido que aquele que eles crucificaram, Jesus Cristo, era o Cristo, eles não teriam crucificado. Mas quem tinha a possibilidade de entender que aquele cara chamado Jesus era o Cristo, era somente quem tinha acesso aos textos da lei, Moisés, os profetas, aqueles caras todos. Então aqui dá uma bela de uma cacetada nessa estrutura, não vamos chamar institucional, mas essa estrutura religiosa do tempo dele, né? Que para mim é uma tônica da fala de Paulo, uma tônica da fala de Jesus mesmo. Ele arrebenta com essas estruturas de gente que por meio de uma sabedoria, porque na cabeça dele sabedoria e linguagem não é só grego, é toda a estrutura religiosa do tempo dele, que são os fariseus, os caras do Sinédrio, aquela tralha toda, e ele está metendo bala em cima desses caras aqui. São esses caras que, achando entenderem a palavra de Deus, não entendem porcaria nenhuma. Jesus já falava para os caras, né? Vós julgais que conheceram alguma vez, não conhecem nada. Se conhecessem a Escritura, saberiam que eu estou lá. Né? Então Paulo está usando o mesmo diapasão e entrando e arrebentando com esses caras e falando, corta com esses caras. Né? Então eu acho que é importante, porque isso é uma tônica. Você lê no livro de Gálatas, Paulo arrebenta com eles. Se você lê o livro de Filipenses, Paulo arrebenta com eles também. Né? E tem gente hoje tentando ressuscitar esses caras. Eu estou falando isso porque eu estou indignado. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, só um detalhe aqui, voltando a minha desabafo. O espírito do mundo que Paulo está falando aqui é o espírito dos poderosos. É contra eles que ele está brigando. O espírito do mundo que ele está falando aqui não é o espírito da prostituta, do bandido, do assaltante. Ele não está falando com esses caras. Ele está falando com os caras
que deveriam apontar para a vida eterna que tem em Cristo Jesus, ou seja, o Verbo que se fez carne e agora habita em nós, e não apontam para uma tralha da lei, e por um rito, e por um monte de coisa, isso para ele é mundo. É essa concepção de religião que não aponta para um mistério revelado, e que mantém o mistério vivo, e com o mistério vivo mantém as pessoas debaixo do jugo do diabo, porque a lei só faz apontar o pecado, e portanto mantém as pessoas no jugo do diabo. Aqui ele está falando, isso é mundo. Mundo não é Brasília, aí é a consequência do mundo. O mundo é uma tralha religiosa que se apodera da mente e do coração das pessoas para evitar conhecer a revelação de Deus. Não, porque o que eu estava entendendo aqui é o seguinte, tu tem um espírito do homem, que é o espírito natural, e o espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Sim, aí é só, vamos dizer, uma retórica dele para demonstrar, olha, assim como tem o espírito do homem, assim como você conhece você melhor que eu te conheço, e se você não falar de você para mim, eu nunca vou saber falar de você, assim Deus também. É a história do Deus desconhecido, não é um Deus que não é conhecido, é um Deus que não se pode conhecer. Por quê? Porque se ele não se der a conhecer, ninguém o conhece. Ele está falando a mesma coisa aqui. Se Deus não se revelar, ninguém conhece Deus. Então Deus se revela. Porque o Espírito de Deus revela as coisas de Deus. Porque se ele não se revelar, não é olhando por uma estátua, um aerópago, que eu vou conhecer Deus. Porque é por revelação. Então eu preciso de Deus para conhecer a Deus. Porque eu, com a minha razão e com a minha linguagem, então conheço a Deus. Eu não descrevo Deus. E não descrevo como ele funciona nada. A não ser que ele diga para mim, Marcos, eu funciono por graça. Que é graça, Senhor? Tenha fé e a gente vai mundo junto. Esse é o papo dele, entendeu? É isso que ele está aí. Só está demonstrando uma tese. E aí depois é que ele dá a cacetada de novo. Não temos recebido o Espírito do mundo. Porque o mundo, para ele, é que explica Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. Isso para ele é mundo. Mundo é uma concepção. Mundo, a palavra grega é cosmos. Cosmos é uma ordem das coisas. Como as coisas são ordenadas. Ordenada onde? Na minha cabeça. Por que eu digo que uma coisa é certa, uma coisa é errada? Por que uma coisa vale, outra não vale? Porque uma verdade, outra é mentira. Né? Isso chama-se mundo. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas de Deus, é de um outro patamar, fora da linguagem, fora da razão. Certo. Continua? Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Só para dizer que aquilo que quando você começou nesse último parágrafo, delas também falamos, não com palavras ensinadas. O que é esse delas? É entender as coisas que Deus nos tem falado gratuitamente. É isso que ele se referia. Dessas coisas, entendermos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente, é que ele estava falando. E ele estava falando dessas coisas não com sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. E aí eu lembro lá de João 14, que o Espírito Santo aqui nos ensina, João 14, 26. O Espírito Santo que o Pai enviou em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. É só uma dúvida assim, aqui na verdade ele está falando, criando o texto, certo? Então ele está falando inspirado pelo Espírito, né?
E nós aqui estamos lendo uma coisa que já foi criada, né, pelo Paulo aqui. E aí o Espírito, na gente que está lendo ou ouvindo, ele vai testificar como verdade. Isso, né? Pode ser que uma pessoa leia e fala, putz, isso aqui é besteira, né? E outra pessoa lê e fala, não, isso aqui é verdade, né? Quer dizer, o Espírito aí faz esse papel aí, né? É isso? Agora, eu diria uma coisa a mais, né? Paulo, quando escreveu isso aqui, ele não estava em transe, né? Não estava babando, não estava... Era Chico Xavier, né? Paulo estava escrevendo. Mas por que ele estava escrevendo isso? Porque ele tinha uma fé, e a fé dele, até que a gente tem que saiba, é uma fé proveniente da própria existência do Paulo. Quer dizer, ele vivia esse trem aqui, né? Quando a gente lê e se depara com esse texto, a gente, de alguma forma, se torna um tradutor desse texto. Paulo mais à frente vai falar, se não me engano, não sei se é Coríntios 2, que nós somos carta viva, escrita não em tábuas, mas em sangue e tal. Nós nos tornamos, não simplesmente o Espírito testifica com o nosso Espírito, mas como nós somos chamados, e aí é que nós somos feitos filhos de Deus, chamados a sermos tradutores desse negócio. Tradutores na vida. Na vida. A nossa vida é uma tradução do texto. Eu entendo o texto, creio no texto e o ato de fé do texto é fazer com que eu me confunda com o texto o máximo possível, né? Nesse sentido. Então, no momento que a minha relação com Deus é uma relação... eu me confunda, não, eu me funde com o texto. Me funda e confunda. As pessoas comecem a quase que a ler a Bíblia a partir da minha forma de existência. Eu não falo mais necessariamente. Eu não sou o chato que fico recitando versículo bíblico no ouvido do outro. Eu sou um cara cujo procedimento é... Traduz a Bíblia. Traduz a Bíblia. Eu sou um tradutor da Bíblia, né? O que eu ia falar mesmo? Bom, enfim, talvez se eu pegar a fita depois eu te lembro. Mas é isso, entendeu? Quer dizer, mais do que você, poxa, que legal esse texto. O ato de fé é você... se eu tenho uma relação com Deus hoje de expoliação de um recurso divino, se a minha relação com Deus é para obter prosperidade, cura, toda essa coisa que todo mundo está indo aí enchendo os templos e tal, e não tiver uma relação de filiação, que o texto de João diz muito claro, se me amares e guardares os meus mandamentos, eu e o Pai viremos em ti e faremos morada. O Espírito é resultado da obediência a Deus, de um amor a Deus. Dessa confusão, dessa coisa. Então, agora, se a minha relação com Deus é uma relação de obter boas coisas dele, é uma coisa. Outra coisa é a minha relação com Deus... Independente do que você tem. Independente, eu amo a Deus. E aí eu vou vivendo. Ele não é o gênio da lâmpada. Não é o gênio da lâmpada. Então aí eu começo a viver esse negócio aqui. Eu já não falo mais linguagem e sabedoria. Eu falo espírito e poder. Espírito e poder é isso. Quando o Pai e o Espírito e a Palavra, que é Cristo, habitam em mim e eu ando nessa coisa. Isso é poder. Eu não explico mais isso, eu vivo. Entendeu? Então esse texto saiu do texto e entrou na vida. Agora eu mudei. Eu alterei. Já não vou no culto para obter Deus. Eu já obtenho Deus. Eu vou no culto para outra coisa, para ver gente, me relacionar, cantar um pouco, adorar Deus em comunidade, ter uma relação de corpo, me sentir pertencendo e ao mesmo tempo ser doador e receber
receptor de uma relação. Eu mudo a minha relação, eu já não quero mais saber o que Deus vai falar para mim lá. Porque Deus fala o tempo todo. Eu não quero mais saber o que Deus tem para mim. Porque Deus tem o tempo todo. E eu tenho o tempo todo para Deus. Entendeu? Pegando o teu gancho. Eu deixo de ser simplesmente um leitor que entendia a palavra. Agora eu sou um crente que permite que a palavra seja eu. É interessante que ele termina esse capítulo, né, pondo em xeque a espiritualidade mesmo. Ele fala assim, quem não tem o Espírito não aceita essas coisas, né, que vem do Espírito de Deus. Ele fala, mas quem é espiritual discerne essas coisas. E eu falei, bom, mas como é que a gente tem um Espírito, então, né? Essa é a grande questão. E lá em João 14, que a gente acabou de comentar, ele fala isso. Se vocês me amam, achei muito legal. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então, a grande chave é o amor a Deus. Para você ter acesso ao Espírito de Deus, você precisa amar esse Deus. Que é uma questão de fé.